eu te contar outra coisa. Quantas plantas vão ser cultivadas? Depende do consumo da doença. Tem pessoas que fazem um baixíssimo consumo, mas precisam do remédio, do medicamento. E tem pessoas que usam o dia todo, que tem que fazer um controle, ou quando usa em dosagens altíssimas. Então, a quantidade de plantas varia e depende, porque tem que ser as plantas fêmeas. A produção a gente sabe que não é a produção imaginada, tem que ter um número maior de plantas para poder ter uma quantidade maior de produção, para poder fazer a extração. Então, isso depende da prescrição médica e também do laudo agronômico. Esses detalhes são fáceis de fazer, mas têm que ser atendidos. Tá? E não vai pensar que você vai plantar vai ter essas plantas para vender. Você não pode vender, você não pode pensar em comercializar. O objeto do habeas corpus é exclusivo, é para o cultivo próprio do tratamento. É conforme os limites que estão estabelecidos na decisão judicial. O juiz é muito claro na decisão judicial em relação aos limites. Então você pode produzir para atender aquelas pessoas ou aquela pessoa e dentro daqueles volumes. Não pode sair disso. Né? Uma outra coisa, o pessoal acha que o habeas corpus é rápido, ou às vezes acha que é lento, demorado. Depende para qual juiz que cai, como é feito, como são os pedidos. Isso o advogado ou os advogados ajustam caso a caso para que o juiz possa se pronunciar dentro daquela complexidade, daquela urgência. Então, tem casos nossos que ele saiu muito rápido. E tem casos que o juiz entende que precisa de mais documento para justificar aquela autorização. Então, é muito importante, como eu venho falando nos vídeos, ter essa robustez na documentação. Porque pode ter uma decisão por 20 dias, pode ter uma decisão igual algumas que nós acompanhamos, né, com mais de um ano. Então, isso é caso a caso. Tá? Outra coisa que as pessoas misturam, se a Anvisa substitui o habeas corpus, não substitui. O habeas corpus é uma decisão judicial, é uma decisão que a justiça entende que aquele paciente precisa do remédio, ele precisa resolver um problema imediatamente. A Anvisa, ela dá uma autorização de importação, você faz o cadastro, faz todo aquele procedimento, daí vem aquele remédio caro, acaba se tornando um tratamento caro, extenso. Então, são duas coisas distintas. Então, a Anvisa não substitui o habeas corpus. O teu cadastro na Anvisa continua. Você pode importar qualquer momento, mas se você tem a produção em casa, não faz sentido fazer a importação ou comprar em qualquer outro lugar. Tá? E o custo do tratamento importa no HC? Claro que importa. Os remédios de boa qualidade são caríssimos. Então tem que demonstrar isso no pedido, que o medicamento, e outra coisa que a gente tem visto, não sou médico, sou advogado, mas que os remédios importados são menos potentes do que alguns produzidos diretamente da planta, aqueles full espectros, robustos. Então isso tem impacto, tem muito mais impacto. Então, esses detalhes todos são importantes, né? E entre tantas essas dúvidas, né? O cultivo, então, ele fica dando uma proteção judicial desse habeas corpus, desse HC, que protege até a família dos riscos. Não tem risco para a família em relação a isso. Que nesse ambiente que você está plantando também, você pode trabalhar melhor esse convívio familiar. Isso é importante a gente ter muito claro no HC, em caso a caso. Porque em algumas situações é um pai que tem Alzheimer. Ele não consegue plantar, mas ele precisa de uma dosagem absurda. Então tem que ter um filho, uma filha, ou a esposa,
para fazer esse cultivo que é muito simples, é muito tranquilo, para poder ter essa medicação na quantidade, que seria extremamente caro ele fazer aquisição. Então, esses detalhes fazem toda a diferença. E da mesma coisa do idoso, serve para a criança, para o adolescente ou para o incapaz, cadeirante, que vai ter mais dificuldade de fazer o manuseio. Então, esses detalhes todos do acesso ao cultivo têm que ser postados no HC. Isso tudo soma, isso tudo auxilia no processo de pedido, tá? E a gente tem que deixar muito claro para o juiz que não pode ter interrupção nesse tratamento. Então, ele vai autorizar o HC, vai autorizar esse plantio, essa produção, e enquanto isso, o paciente está seguro, ele vai continuar plantando, produzindo, armazenando o óleo que ele precisa utilizar, fazer todo o processo. Tem que ter esse andamento todo.